Era uma noite quente de lua cheia no sertão nordestino, na fazenda de seu Amâncio, um velho e respeitado senhor de voz rouca e mãos calejadas pela lida com a terra. Ele era conhecido por sua bravura e por sempre ter uma boa história para contar aos mais jovens nas noites de fogueira. A fazenda que ele mesmo havia construído tijolo por tijolo era um lugar que parecia pulsar com as lendas e os mistérios que rodeavam o sertão. E todo mundo sabia que ali, naquela terra, havia mais do que os olhos podiam ver. Seu Amâncio já era um senhor de idade avançada, com os cabelos brancos e a barba grisalha, que lhe davam um ar sábio e um tanto misterioso. Ele não gostava muito de falar sobre o passado, mas numa certa noite, após o jantar, ele se sentou na varanda com um olhar perdido e nostálgico. E foi então que os netos, curiosos e cheios de perguntas, resolveram puxar conversa sobre o que ele sempre parecia guardar tão secretamente. Queriam saber de verdade o que era aquela história de lobisomem que ele havia comentado em um sussurro uma vez, pensando que ninguém tinha ouvido. "Vô, o senhor já viu lobisomem de verdade?" perguntou João, o neto mais velho, que segurava uma lanterna e olhava para o avô com um brilho de ansiedade nos olhos. Seu Amâncio suspirou, deixou escapar um sorriso tímido e começou a contar, de maneira que todos ao redor se calaram, atentos. E então ele começou. "Pois bem, já que estão perguntando, vou contar para vocês. Mas essa é uma história que vocês precisam escutar com respeito, porque lobisomem não é brincadeira. Era no tempo em que eu ainda era jovem, cheio de força e coragem, mas também um bocado teimoso e curioso demais para o meu próprio bem. A fazenda ainda era pequena, só algumas terras ao redor de casa, e o trabalho era árduo. Eu ajudava meu pai com a roça de dia, e de noite a gente ficava cuidando dos animais e das criações. A vida era simples, mas havia um certo medo que pairava no ar quando chegava a época de lua cheia. Não só eu, mas todo o povoado ali ao redor sentia uma espécie de apreensão. Meu pai sempre dizia para trancar tudo ao anoitecer, e nunca, em hipótese alguma, sair para fora naqueles dias. E eu, respeitoso, obedecia. Mas a minha curiosidade era grande, e eu sabia que havia algo que o meu pai escondia, algo que o aterrorizava. Certo dia, após um dia exaustivo de trabalho, eu me preparei para dormir, mas ao olhar pela janela, vi a lua cheia brilhando no céu, tão grande que parecia querer tocar a terra. As sombras da noite estavam densas e pareciam dançar, e foi então que ouvi um barulho estranho. Um tipo de uivo longo e profundo que vinha do meio do mato. Meu coração disparou. Eu sabia que algo estava errado, mas mesmo assim, vesti minhas botas e abri a porta devagar, sem fazer barulho. Senti o vento frio da noite que parecia soprar, trazendo um arrepio pela espinha. Caminhei em direção ao curral, onde os animais estavam inquietos, como se pressentissem algo de ruim. Foi então que o vi. Ali, parado na beira do mato, iluminado pela luz da lua, estava o lobisomem. Era uma criatura grande, com olhos vermelhos que brilhavam no escuro, dentes afiados e garras que pareciam facas. Ele olhava fixamente para mim, como se estivesse esperando que eu desse um passo em falso. Eu fiquei imóvel, quase sem respirar, com os olhos arregalados e o coração pulsando tão rápido que parecia querer saltar do peito. Eu não sabia o que fazer. Tentei lembrar de tudo o que meu pai tinha me ensinado, mas meu corpo estava paralisado de puro medo. Foi então que o lobisomem avançou, com um rosnado tão forte que parecia tremer a terra. O tempo pareceu parar, e eu só conseguia pensar que aquele era o meu fim. De repente ouvi uma voz familiar. Era meu pai, que havia notado minha ausência e saído para me procurar. Ele gritou meu nome com uma voz desesperada, e isso foi suficiente para que eu recobrasse os sentidos. Corri na direção dele, sem olhar para trás, sentindo que a qualquer momento aquela fera poderia me alcançar. Cheguei em casa ofegante, trancamos todas as portas e janelas e nos sentamos ao lado do fogão em silêncio, com o medo estampado em nossos rostos. Meu pai olhou para mim com um olhar sério e firme e disse: "Nunca mais faça isso, meu filho.
Nunca mais desafie a noite de lua cheia. Depois daquela noite, nunca mais duvidei das histórias que ouvia sobre o lobisomem. Passaram-se muitos anos e eu nunca mais vi a criatura, mas ainda posso sentir aquele olhar penetrante, aqueles olhos vermelhos que me perseguem até hoje.